Loki teve um episódio final chocante, que fechou seu arco e estabeleceu um futuro para o MCU que já estamos vendo. Não entendeu? Eu vou te explicar tudo. A vida do Loki na AVT é basicamente o loop fadado ao fracasso. A destruição do tear temporal era uma manobra, uma tortura ao Loki viver por séculos tentando resolver um problema que na verdade não tinha solução. A história de todos os universos já havia chegado ao final quando a Sylvie matou o Sinistro, aquele que permanece, que orquestrou tudo isso. O Loki viveu e tentou consertar o tear temporal com Victor Timely em vão. Ele estava preso em um looping, pois o final da história já havia acabado no momento que a Sylvie resolveu eliminar aquele que permanece. Acabamos de passar do limite. O Victor Timely foi usado como uma peça para fazer o Loki acreditar que era possível, assim fazendo o Loki dominar o deslize temporal que foi apresentado no primeiro episódio, até voltar exatamente aonde o Aquele que Permanece queria. O momento de sua morte. Loki deveria aceitar sua proposta matando a Sylvie comandando a AVT, mas esse Loki não é o mesmo Loki que conhecemos. Além de ser uma variante, ele viu sua própria morte, ele criou laços e achou um propósito, mesmo que não seja o glorioso que ele tanto procura. Loki recusa matar a Sylvie, mas ele percebe que pode ser algo a mais. Ele não precisa bancar um deus, mas ser um deus. Parece que o que quer que façamos, bancamos deuses. Nós somos deuses. Sabendo que o tear temporal iria explodir, não importa o que ele faça, ele acreditou em si mesmo, e sabendo que ele era basicamente o tempad humano, Loki se torna algo a mais. Não mais o deus da trapaça, agora ele se torna o Loki que permanece, assim como Mobius citou no primeiro episódio. Mas para fazer isso eu preciso de um Loki que permanece. Precisamos entender o fato de você continuar desaparecendo. Que também foi citado pelo próprio Aquele que Permanece, que diz para o Loki que alguém precisa permanecer. Alguém tem que segurar as ramificações. Aquele que permanece é sinistro, mas tentou manter uma linha do tempo, a sagrada, trazendo morte às outras. Já Loki, inspirado pelo discurso da Sylvie, decide que todos terão um livre-arbítrio e que sua função agora será permanecer, protegendo as linhas do tempo, se tornando quem ele era destinado a ser, um deus. Você não entendeu nada, não tem trono, não tem uma versão na qual você vai sair por cima. O loop que Loki tinha se metido é evidenciado pelos nomes dos episódios, sendo o primeiro episódio da série e o último episódio chamados de Glorioso Propósito, como poderia também ser percebido pelos falsos nomes dos seus amigos, como Ouroboros, que é uma cobra comendo o próprio rabo, ou Mobius, que é uma fita de Mobius, que não tem fim. Por você! Pra vocês. Pra todos nós. O que era uma linha do tempo em looping se tornou uma árvore das histórias nórdicas. A Yggdrasil, que para os vikings representava a vida, para a Marvel representa outra coisa. Vamos nos aprofundar no significado da Yggdrasil para a Marvel. Na primeira aparição da Yggdrasil nos quadrinhos, ela era uma árvore no centro do universo Marvel que conectava alguns reinos, como por exemplo Asgard, Nidavellir e Midgard, e etc. Quanto ao MCU, a Yggdrasil fez sua primeira aparição no filme Thor, em 2011. Aqui, Thor destaca um desenho de caderno na estrutura cósmica em forma a Jane Foster que seu mundo é um dos 9 reinos do cosmo, vinculando cada um ao outro pelos galhos da Yggdrasil, a árvore do mundo. A visualização mais proeminente da árvore está em Thor, o Mundo Sombrio. Uma árvore viva reside no Salão da Ciência em Asgard, a biblioteca que também contém um livro de Yggdrasil que Odin usa para explicar a natureza do éter e as histórias dos Elfos Negros. Ainda em Thor, o Mundo Sombrio, parecendo ser o resultado da sua exposição ao controle mental do Loki nos Vingadores, o Dr. Erik Selvig parece estar passando por uma instabilidade mental. Em uma de suas cenas, ele descreve a convergência diante de um quadro negro. A convergência é um fenômeno que ocorre quando 9 reinos se alinham uma vez a cada 5.000 anos, criando portais para a viagem entre eles.
Ao lado de um desenho da Convergência mostrando Midgard, como os Asgardianos chamam a Terra, no centro dos portais fractais, está uma ilustração semelhante à estrutura dos 9 reinos, como aquela que o Thor desenhou no caderno da Jane. Mas não é isso que vamos nos atentar. Ao invés disso, existem alguns conceitos que devem ser observados: a falha, a encruzilhada e o nexus de toda a realidade. A falha é simplesmente um enorme rasgo na estrutura do universo. Como vimos o Loki usar uma delas para entrar ali no trono que restou da Cidadela do Fim do Tempo. A encruzilhada é um local interdimensional que existe fora do tempo e espaços convencionais. Aqui serve como ponto de ligação para várias realidades e dimensões alternativas dentro do multiverso. E finalmente, o nexus de todas as realidades. Este lugar funciona de forma muito semelhante à encruzilhada, pois é um lugar onde mundos paralelos se cruzam. Na verdade, já vimos o nexo de todas as realidades, pois é aqui que o Ato, o Vigia, residia enquanto observa os acontecimentos de What If. Mas e a encruzilhada? É aqui que ocorre a maior parte de Loki? Vamos descobrir. Falando ainda da Yggdrasil, não é a primeira vez que vemos a linha do tempo observada na forma da árvore. Em Homem-Aranha, através do Aranhaverso, vemos a linha do tempo exibida dessa mesma maneira. Na versão comentada do filme em Blu-ray, o cineasta, o escritor e produtor Christopher Miller aponta este fato dizendo: "E aqui estamos olhando para uma árvore familiar, de como as pessoas percebem o multiverso em outras propriedades da Marvel", mostrando que o filme se passa em uma continuidade após Loki. Mas vou entrar mais nesse assunto depois. Voltando ao sacrifício do Loki, ao decidir se tornar o Loki que permanece, ele acaba se tornando uma espécie de homem molecular. Em Guerra Secreta dos Quadrinhos de 2015, escrita pelo Jonathan Hickman, Dr. Destino usa milhares de homens moleculares de diferentes universos como fonte de energia para manter o seu próprio universo. Basicamente, a função do Loki aqui é carregar linhas temporais que antes eram loop, mas agora vivem para sempre sem nenhuma história contada. Agora com um livre-arbítrio, crescendo para sempre e resolvendo suas próprias batalhas, sem interferência do Aquele que Permanece, que dessa vez passou a não existir mais. A AVT agora se adaptou e é liderada pela B15 a partir dos desejos de Loki. Victor Timely não existe mais, pois ele era uma variante da linha do tempo sagrada, pois ele recebeu o livro da AVT quando criança. Loki consertou isso, ele não recebeu mais. Mobius menciona que uma variante do Aquele que Permanece foi derrotada em um reino adjacente ao Meio-Meia, e na foto vemos o Kang de Quantumania, provando que aquele Kang era uma variante de menor dos problemas. Mobius depois se despede da B15, pois voltaria para viver sua vida normalmente fora da AVT, mas olhando para a pintura na parede, vemos os farsantes Guardiões do Tempo com uma árvore crescendo entre eles, deixando a dúvida: alguém maior planejou tudo isso e o Loki na verdade é o seu escravo? Bom, a Renslayer vai parar no Void, lugar dos podados. Lá temos um vislumbre de uma pirâmide que recebe um foco bem grande antes de vermos a luz de Alioth. Como vimos, Renslayer ajudou Aquele que Permanece na Primeira Guerra Multiversal e muito provavelmente ajudou a dominar Alioth. Com certeza ela não morreu ali. Quem controla Alioth tem acesso à Cidadela no Fim dos Tempos, que agora com Loki controlando deve levá-la para a Encruzilhada, que na minha teoria é onde vimos o Conselho dos Kangs na cena pós-créditos de Quantumania. Lá eles citam que o exilado morreu, e todos achamos, assistindo o filme, que ele estava falando do Kang de Quantumania. Mas se eles estão citando Aquele que Permanece? E se eles planejaram que Loki tocasse no multiverso para que eles pudessem parar de perder tempo? Eles estão começando a tocar o multiverso. E se deixarmos, eles irão tomar tudo o que construímos. Na mitologia nórdica, quando a Yggdrasil morre, Ragnarok acontece e o mundo é destruído. Teria Loki facilitado a morte de todos os universos? Seria a função dele e da AVT agora montar um time para acabar com os Kangs em todas essas ramificações? Teria Loki muito provavelmente virado escravo de alguém que a gente nem conhece ainda, alguém muito maior? Será que esse propósito realmente foi tão glorioso assim? Eu vou quebrar o seu TA. Ah, mas o TA nos previne de uma guerra brutal, onde nada sobrevive, Loki, nem mesmo a linha do tempo sagrada.
Agora me diz aí nos comentários o que vocês já acharam do final de Loki. Pra mim é a melhor série disparada do MCU. Deixa aí no comentário alguma teoria de vocês aí que vocês acham que pode acontecer daqui pra frente. Eu acho que a série do Loki acabou aqui, não vamos ter uma terceira temporada, mas acabou redondia, perfeita, e pra mim é a melhor série da história do MCU. Até o próximo vídeo, não esquece de deixar um like, pois esse vídeo deu muito trabalho, se inscrever no canal e comentar, e engajar e me compartilhar para esse canal continuar crescendo e eu possa trazer mais vídeos assim bem elaborados para vocês, beleza? O vídeo fica por aqui, até a próxima e tchau, tchau!